Senta aí. Ela respondeu o seu nome dela. Marquinhos, eu vou discutir aqui. Olha, vocês estão estudando ainda desse curso físico, que a gente está dando uma classificação desse curso físico de propriedades especiais, né? Porque tem tecido contínuo propriamente dito e tecido contínuo propriedades especiais. Então, vocês estudaram o tecido do couro, o tecido laminar, o tecido reticular, o tecido adiposo, o tecido sanguíneo, o tecido cartilaginoso, e hoje a gente fica chegar ao final dessa classificação que é tecido ósseo. Aí, acabando esse tecido ósseo, a gente sabe que tecido conjuntivo. Aí só fica faltando o tecido muscular e o tecido mecânico. Aí, quando for segunda-feira agora, vocês vão vir para a aula prática, que vai fazer uma prática de sangue. Se der tempo, eu vou fazer de cartilagem de ossos, tá? E vou fazer essa prova oral. Aí, na quarta-feira, vocês vão ter prova escrita de cartilagem e osso. E a última prova que vocês vão fazer escrita. Porque quando a gente for estudar tecido muscular e tecido nervoso, as atividades vão ser em sala de aula. Quem não tiver, por exemplo, veio a primeira aula de músculo e faltou a segunda aula de músculo, vai fazer prova escrita. Só vai receber a avaliação quem assistir às aulas completas de músculo e de tecido. Então os alunos não vão deixar de ter avaliação não, só que vai ser diferenciado. Quem participar em sala, a atividade vai ser em sala de aula e quem faltar uma dessas aulas vai ser prova escrita, normal. Entenderam? Aí não adianta trazer atestado, não adianta nada. Eu estou combinando dessa forma com vocês. Porque eu ia fazer uma prova escrita normal, mas eu estou fazendo essa atividade para quem participar da aula e quem não participar não vai sair prejuízo. Vai ter a prova normal, só que escrita. Ok? Entenderam? Então, o tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo. O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo. Que caracteriza-se por apresentar uma consistência rígida. Porque é um tecido calcificado, mineralizado. É um tipo especializado de tecido conjuntivo que caracteriza-se por apresentar uma consistência rígida. Porque é um tecido mineralizado e calcificado. Eu pergunto para vocês, no nosso corpo, o tecido mais rígido é o tecido ósseo para vocês? Sim. Não, o tecido mais rígido é a dentina, o tecido que forma o dente. É tão rígido quanto, mais rígido até que é o tecido ósseo. Tá? Mineralizado. Mineralizado, cálcio. Funções do tecido ósseo. Uma das funções do tecido ósseo é que ele constitui o principal componente do esqueleto. Constitui o principal componente do esqueleto. Constitui o principal componente do esqueleto. Ele protege órgãos vitais. Serve para proteger órgãos vitais. Por exemplo, a caixa craniana protege quem, gente? O sistema nervoso central. As vértebras protege quem? O coração e a costela, desculpa. A vértebra protege a medula espinhal. E a caixa torácica protege o coração. Eu assisti um programa, é negócio de plástica. Aí tinha uma mulher que ela queria ter uma cintura bem fininha, aí foi falar com o médico para tirar a costela. Meu Deus, é uma coisa que vai proteger. Se ela levar uma queda, ela vai morrer, essa criatura. Tem muita gente que vai fazer. Tem uma mulher que a estrada também não serve. Literalmente. Uma pessoa da minha família já fez. Aí se a caixa torácica existe, não é para ficar enfeite nem dia não, é para proteger os órgãos vitais. Mas se a pessoa tirar a costela, levar uma queda, levar um choque, um acidente, coitado, a chance de sobrevida é muito pouca, porque tirou a proteção. O tecido ósseo tem a função de proteger e alojar a medula óssea. Proteger E alojar a medula óssea. Atua como depósito de
minerais, cálcio, fosfato, citrato, atua como depósito de minerais. E serve de suporte para o tecido muscular estriado esquelético. Serve de suporte para o tecido muscular estriado esquelético, transformando sua contração em movimentação. Esquelético. Transformando a sua contração em movimentação. Serve de suporte para o tecido muscular estriado esquelético, transformando a sua contração em movimentação. Aí a prova que eu vou fazer com vocês em sala de aula, de tecido muscular e tecido nervoso, todo mundo começa com 10. Aí, a depender das perguntas que eu vou fazer para cada aluno, a metodologia que eu vou usar, se for errando, eu vou tirando os pontos. Tá. Mas vai dar certo. Só para poder que oi? Me chamou. Se a gente pegar um osso longo, vocês sabem que a extremidade do osso é chamada de epífise, né? E o corpo do osso é chamado de diáfise. Se a gente observar o osso longo, ele vai ter um canal aqui central. E se vocês observarem já um osso de galinha, por exemplo, e vocês partiram, vocês vão ver que na extremidade aqui tem cavidades visíveis. Tem pedaço de osso, mas cheio de cavidadezinha, né? Formando as cavidades. Então é aqui nesse canal central, que fica alojada a medula óssea. E nesses espaços aqui, desses ossos esponjosos. Aqui, se vocês identificarem uma célula gigante com núcleo irregular, que célula seria essa? Megacariócito, né? Que dá origem às plaquetas. E o megacariócito. Mas eu quero dizer para vocês que nem toda, vocês viram que nem toda medula óssea fica hematóide, produzindo igual o bebê, você lembra disso, né? Sim. E com a idade, algumas ossos, aquele invadido por tecido adiposo, formando um tutano, que a gente chama de tecido medula óssea materna. Mas eu estou falando de vermelho, realmente é medula óssea, né? O que fica no meio do osso da galinha é medula óssea também. Esse vermelhinho é medula óssea, vermelho. Aqui, esse aqui é osso. Aqui é osso. Então, com relação à constituição do tecido ósseo, nós temos que o tecido ósseo ele apresenta um revestimento. Nós vamos ter um revestimento externo, ó, uma estrutura que reveste externamente o osso. Por que eu não continuei esse revestimento nessa região aqui? Porque é cartilagem, né? Lembra que os ossos das articulações de cartilagem? Essa cartilagem camina.
vamos ter um revestimento interno. Esse revestimento interno, ele vai revestir o canal central, o osso longo. Ele vai revestir os espaços dos ossos esponjosos. E ele vai revestir os canais de Haber e os canais de Volkmann, que depois eu vou explicar para vocês. Professora, pode repetir o que reveste o aparato interno? O revestimento interno, ele reveste o canal central do osso longo. Ele reveste o espaço dos ossos esponjosos. E vai revestir os canais de Haber e os canais de Volkmann. E ele recebe o nome de endósteo. Vou perguntar para vocês, do que o osso é revestido? Periósteo e periósteo é revestimento externo, endósteo é revestimento interno. Esse revestimento interno ele vai revestir o canal central, vai revestir o espaço dos ossos esponjosos e vai revestir os canais de Haber e os canais de Volkmann. Certo? Agora a gente vai falar da constituição desse periósteo, desse endósteo e a função dele. Com relação à constituição do periósteo, vocês podem colocar aí que ele tem a mesma constituição do pericôndrio. Vocês estudaram cartilagem? Vocês não viram que o pericôndrio é constituído por tecido conjuntivo denso não modelado? A mesma constituição. Periósteo. Se é tecido conjuntivo denso não modelado, significa que ele tem a mudança de gauge. Tem a mudança de gauge. Esses conjuntivos densos não modelados, tem a mudança de gauge. Fibras polares. Então, na camada mais externa, esse periósteo, ele é mais fibroso, tem mais fibras polares. Já na camada interna, ele é mais celular, tem mais célula. Estou desenhando ele nessa situação aqui, ó. Essa é a camada mais externa e aqui é a camada mais interna. Aqui do lado de fora tem mais fibras colagênicas e aqui mais próximo do osso tem mais células. Entendeu? Então, quanto mais externo, mais fibroso. Quanto mais interno, mais celular. Entenderam isso? As células que vocês vão encontrar aí são os fibroblastos. E a célula mesenquimatosa indiferenciada. A célula mesenquimatosa indiferenciada. Que recebe aqui o nome também de células osteogênicas. Lembra que na capilagem, no pericôndrio, essa célula recebe o nome de células condrogênicas. E aqui no osso ela recebe o nome de células osteogênicas. Mas ambas são células mesenquimatosas indiferenciadas. E recebe esse nome. Já a constituição do endósteo, o endósteo é formado por uma única camada de células osteogênicas. Por uma única camada de células osteogênicas. Como ela é muito fininha, a gente só consegue ver esse microscópio logo no luz, o periósteo, a gente não consegue ver o endósteo. Então, o periósteo é tecido conjuntivo denso não modelado, na camada mais externa é mais fibroso, na camada interna é mais celular, e as células aí é mais frequentes, são fibroblastos, as células mesenquimatosas diferenciadas, conhecidas como células osteogênicas. E já os endósteos é formado somente por uma camada de células osteogênicas. Aí se eu disse na prova, depois dessa constituição que vocês viram do periósteo e do endósteo, qual seria a função desse
Além de revestir, eu acho muito para dizer, né? Se ele reveste, ele faz o quê? O que mais? Se ele é constituído por células mesenquimatosas diferenciadas, ele vai produzir quem? Tecido. Vai dar origem ao tecido. Poxa, vocês erraram, eu fiquei mais olha. E outra coisa, como o osso é muito duro, o osso não tem vaso sanguíneo, não tem vaso linfático. Então, o vaso sanguíneo daqui é que vai nutrir as células do osso. Então, a função do revestimento seria o que também? Nutrição. Porque no osso, a matriz óssea é muito rígida, é mineralizada, não tem vaso sanguíneo. Entendeu isso aí? Pode passar para outro assunto. Se ele reveste, ele protege. Revestimento, né? Proteção, nutrição e formação do osso. Células ósseas. Agora vamos falar das células do tecido ósseo, as células que constituem, tá? Mais células. Olha, essas células mesenquimatosas e diferenciadas, quando elas recebem estímulo, elas vão começar a se diferenciar em células chamadas de osteoblastos. Osteoblastos. Esses osteoblastos têm uma morfologia que varia de colunar cúbica, porém, quando elas não estão produzindo a matriz, elas têm uma morfologia pavimentosa. Tem morfologia que varia de colunar cúbica quando produz a matriz. Quando ela não está produzindo, ela tem morfologia pavimentosa. Então, os osteoblastos têm origem da célula mesenquimatosa diferenciada de células osteogênicas. Tá? A essas células têm uma morfologia que varia de colunar a cúbica, quando ativas e quando inativadas, elas são pavimentosas. Uma coisa que chama muita atenção dessas células é que elas se comunicam através da junção comunicante. Isso é muito importante você entender. Elas se comunicam através da junção comunicante. Então, essas células começam a produzir a matriz extracelular. Elas começam a produzir a matriz extracelular e vão ficando aprisionadas nessa matriz. Aprisionadas aqui nessa matriz, ela fica presa nesse espaço aqui, ó, chamado de lacuna. Quando elas ficam aqui aprisionadas, ela recebe o nome agora de osteócito. É bem parecido com cartilagem, não é? Ela recebe o nome de osteócito. Então, quando vocês forem ver uma lâmina de osso, o osteoblasto fica na periferia da matriz. E quem fica aprisionado na matriz é o osteócito. Tá? O osteoblasto fica como se fosse um revestimento da matriz. Um revestimento da matriz. Qual local que é isso? Chamado de lacuna. Gente, ó, se essa matriz aqui ela é mineralizada, é formando uma espécie de cimento, de muralista, então essas células vão se comunicar através de quê?
junção elas permanecem e vão sendo envolvidas pela matriz, formando canais chamados canalículos. Ó, à medida que o tecido ósseo vai sendo formado, aqui não tem vaso sanguíneo, vaso linfático negro nesse tecido. Vaso sanguíneo, vaso linfático negro vai penetrando no osso, ó. Eles vão penetrando no osso, tanto nesse sentido, como nesse sentido aqui, ó. E como aqui está sendo mineralizada, vai formando cimento, vai formando canal nesse sentido e canal nesse sentido. E aí, ó, os nutrientes que estão no vaso sanguíneo aqui passam para o canalículo, que passa para essa célula, que passa para essa, que passa para essa. É a única forma que elas se comunicam, entendeu? Então, esses canais que estão em sentido à medula óssea, recebem o nome de canais de Volkmann. Os que estão no sentido contrário, recebem o nome de canais de Navier. É o seguinte, é como se vocês estivessem dentro do osso. Cada um tem uma célula dentro do osso. E eu sou o periósteo, o revestido. Mas aí o vaso sanguíneo, tá? Eu tenho vaso sanguíneo. Aí eu boto o vaso sanguíneo para entrar aqui, para vocês. Aí entra nesse sentido e entra nesse. Como você tem função comunicante, bota aqui a mão. Aí se comunica com esses canais que vai passar para ela, que vai passar para ele, que vai passar para ele. Entendeu? Só uma conferência de tempo. O lateral já deu rápido e o que desce O que vai seguir da medula óssea é o de Volkmann. E o lateral é o de Navier. o lateral levanta a cabecinha no meio e o outro vai para E se você vai no papo? Mas você Dentro do osso é do mesmo jeito. Pode ser irregular, pode ser deixado, pode ser em pé, pode ser. Não, porque essas células aqui, elas vão comunicar pelo vaso sanguíneo. E as que estão aqui perto estão próximas de vaso sanguíneo. Certo, gente? Quem não entendeu isso? Seja sincero, diga que não entendeu. Professora, vamos vai para... Aqui está o periósteo, né? Aqui tem vaso sanguíneo e vaso linfático dele. Aqui está sendo formado o osso, tá? Aí esse vaso sanguíneo e vaso linfático dele vai penetrando no osso. Aí ele penetra tanto nesse sentido aqui, como nesse sentido. Aí os que penetram em sentido para a medula é de Volkmann. Ao contrário, é de Navier. As células dos osteócitos, elas têm uma morfologia de uma medula. Uma morfologia de uma medula. A medula. Então, veja, eu estou fazendo pergunta como se fosse fazer de prova, se eu fosse fazer. Se eu perguntasse para vocês, até agora que vocês estudaram, quais são as células do tecido ósseo? Osteoblastos e osteócitos. Da onde se origina o osteoblasto? De onde se origina o osteócito? Ele, na realidade, é uma célula madura dos osteócitos. Qual é a função dos osteoblastos? Se vocês botassem produzir a matriz extracelular, eu ia botar errado. Sabe por quê? Porque ela sintetiza parte da matriz, porque a matriz ela é composta por um componente orgânico e minerais. Já viram alguma célula sintetizar minerais? Minerais é fixado. Então ela sintetiza parte orgânica e fixa parte inorgânica. Porque os minerais não são sintetizados, eles são fixados. A célula não vai produzir minerais, não vai produzir cálcio, fosfato. Né? Ela vai fixar, ela vai prender, ela vai segurar, mas ela não produz. Então, a função do osteoblasto é sintetizar a matriz extracelular, a parte orgânica, e fixar a parte inorgânica. E a função do osteócito é só manter a matriz, ele só vai manter essa matriz. Sustenta aí não. Oi? Sustenta aí não. Ela sintetiza a parte orgânica e fixa a parte inorgânica. Certo? Essa é a parte da É o espaço onde essa célula fica presa. É como se vocês células, esse espaço aqui fosse a matriz, só que isso aqui vai formar um cimento, vai endurecer.
Aí vocês vão ficar aqui nesse espaço como se fosse a cadeira, livre desse cinema. Funcionado. Se eu achasse que uma guerra física permanece, sintetizando uma crítica. Se ele for estimulado a produzir osso. Quando ele é estimulado a produção da matriz, aí ele vai ser estrógeno estimula a produção de matriz. Mas permanece estimulando o estrógeno, porque ele está preso. Aí quando ele fica aprisionado na matriz, é que é chamado de osteócito. Quando ele não está preso, é osteoblasto. Osteoblasto fica na periferia da matriz, não fica dentro da matriz. Aí eu vou falar. Até que eu veja. Então, quanto ao revestimento do osso, ele tem o revestimento, que é o. Quanto à constituição do osso, ele tem o revestimento, que é o periósteo, e tem as células, osteócitos, osteoblastos e osteoblastos. Outra célula que tem, que eu vou deixar para falar depois, são os osteoblastos, tá? Osteoblastos. Mas antes de falar dos osteoblastos, eu vou falar para vocês da constituição da matriz extracelular. Vou falar para vocês da constituição da matriz extracelular. Como eu disse para vocês, a matriz extracelular é formada por 50% de componente orgânico e 50% de componente inorgânico. 50% de componente orgânico e 50% de componente inorgânico. O componente orgânico você já conhece, são as fibras e a substância fundamental, a morfa. No caso das fibras, no osso não tem fibra reticular nem tem fibras elásticas, só tem fibras o quê? Colágeno. E 97% do colágeno presente no osso é do tipo. Qual é o tipo? Agora sim. Ele é constituído por fibras colágenas e o 97% do colágeno é do tipo 1. E substância fundamental nova que vocês sabem que são as glicosaminoglicanas e proteoglicanas. Então, a matriz ela é formada por componente orgânico e componente inorgânico. Sendo que o componente orgânico, as fibras que constituem o osso são as fibras colágenas, e 97% do colágeno é do tipo 1. E a substância fundamental amorfa são as glicosaminoglicanas e proteoglicanas. E o componente inorgânico são os minerais. Principalmente quem, gente? Cálcio e fosfato. Esse cálcio e fosfato, eles não são encontrados livres, não. Eles se prendem formando cristais, conhecidos como cristais de hidroxapatita. Cálcio, que é pode falar. O que dá rigidez, o que dá dureza ao osso é a ligação do colágeno com esses cristais. O que dá rigidez ao osso. O osso é só duro por causa disso. Se você virar as fibras colágeno, o osso fica mole. Se a gente botar ácido para tirar o colágeno na preparação histológica, o osso fica parecendo uma borracha. O que dá rigidez ao osso é a ligação das fibras colágenas com os cristais de hidroxapatita. E dá rigidez. É a ligação das fibras colágenas com os cristais. Vamos falar dos osteoblastos. Os osteoblastos têm a origem de quê, gente? Monócitos, né? É uma célula gigante multinucleada. Célula gigante multinucleada significa que os monócitos passaram por que processo? Cisício. Uma célula gigante multinucleada. E a função dessa célula é reabsorção óssea. Você não vai repetir, por favor? O
o osteoclasto tem origem dos monócitos. É uma célula gigante, multinucleada. E a função dela é reabsorção óssea. Ou seja, é ela que ataca o osso para tirar minerais. É ela que remodela o osso, que modela o osso, remodela. Quando você usa um aparelho dentário e o dentista aperta, é para fazer com que essas células destruam aquela região e comece a formar osso em outra área. E assim ela vai modificando a arcada dentária, vai movimentando o osso, a arcada dentária. Tá? Porque ela que modela o osso, ela que remodela o osso, ela que ataca a matriz para tirar os minerais. Essa é a função dos osteoclastos. Aí eu vou explicar aqui para vocês como é que essa célula faz isso. Vocês sabem quem é que dá rigidez ao osso? Para destruir o colágeno. Qual é a enzima que deve ser liberada? É colágeno? Colagenase. Então, presta atenção. Ela lê bem rápido. Ó, aqui eu tenho a matriz óssea. Aqui é a matriz extracelular. E aqui está o osteoclasto, ele ataca essa matriz, né? Aí é uma célula multinucleada, por isso aqui é núcleo. Se essa célula vai atacar o osso, qual é a organela mais frequente? Lisossomos, né, gente? E vocês sabem que no interior do lisossomo tem enzimas o quê? Digestivas. Só curiosidade aqui para vocês. Se essa membrana do lisossomo se rasgar e se romper na célula e essas enzimas escaparem, vai destruir toda a célula, né? Toda a célula, né? Porque aí tem enzimas que destroem proteínas, carboidratos, lípidos, e a célula é formada por proteína e carboidrato. Vai destruir toda a célula. Vai não. Por quê? Por que não vai? Porque para essas enzimas atuarem, o pH tem que estar o quê? Ácido. Por isso que aqui na membrana dessas organelas tem uma bomba que fica jogando H mais para aqui dentro. Aí quando uma substância vai ser digerida, uma substância, isso aqui vem e envolve toda a substância e aqui tem H mais, aí começa a digerir essa parte do produto. Entendeu? Aqui está o lisossomo, cheio de enzimas. E aqui tem a bomba jogando H mais para cá. Né? Aí vamos supor que essa organela aqui, uma mitocôndria, que esteja velha, esteja com algum problema. Ela vai ser digerida. Né? Aí esses lisossomos vêm e envolvem a mitocôndria aqui, ó, para deixar dentro dela, porque aqui tem H+. Aí vai destruir isso aqui. Aí faz o cincício com a... Cincício tem nada a ver com cincício. Cincício é outra coisa. Várias células se infundem, formando uma célula gigante muito explorada. Isso aqui não é um cincício. Isso aqui é uma célula muito nucleada. Ela se formou de um processo de cincício. Cincício é um processo. Qual a vantagem de ter uma célula multinucleada? Uma célula multinucleada, ela tem uma função, por exemplo, uma fibra muscular que tem a função de contrair, e ela precisa de uma região maior. Essa região aqui da coxa, bem boa, uma célula pequena não ia dar. Ela se funde com uma célula gigante. Uma célula grande de boxe estranho se mantém um pouco grande. Ela sozinha não vai dar certo, ela se funde para formar. Aqui ela vai atacar a matriz, ela precisa ser enorme para poder mexer. Isso aqui, pô, meu Deus do céu, para que eu fui falar isso? Aí Sara, eu fui todo mundo aqui. Olha, eu disse assim, gente, e aqui é vários lisossomos. Aí tá cheio de enzimas digestivas, não foi isso que eu disse? Se essas enzimas, se esse lisossomo se estourar e as enzimas caírem, não vai fazer nada aqui
Sulfato ele é o quê? É ácido ou neutro? Então, as enzimas vão ficar aqui, não vão fazer nada. Mas eles estão dizendo, quando uma substância vai ser destruída, quando uma substância qualquer, uma substância ácida, for ser destruída, o lisossomos tem que envolver essa substância para ela ficar dentro do lisossomo. É isso que isso. Então, veja, se essa célula tem a função de reabsorção óssea, se ela vai atacar essa matriz para liberar cálcio, esse nível de cálcio está baixo, ela vai atacar a matriz para liberar cálcio, ela não tem que destruir o colágeno. Então ela vai liberar o que aqui dessa matriz? Mas essa matriz ela tem que dar o que, gente? Para o colágeno, a colagenase do colágeno. Isso tem que dar o quê? Ácido. Como é que isso vai ficar ácido? Vou dar um ponto porque você sabe explicar, para quem souber explicar. Você já viram aqui em sala de aula. Como é que isso aí vai ficar ácido? É aquelas próprias do E o bicarbonato. Vocês viram que existe uma enzima chamada anidrase o quê? A anidrase carbônica ela vai catalisar a reação entre quem? Água e CO2. Vai produzir o quê? H+, mais HCO3 menos. Isso aqui vai para o vaso sanguíneo, o bicarbonato, e H+, ela lança aqui, ó. Aí deixa o meio ácido e joga o colagenase. Aí o colagenase vai quebrar o colágeno e libera cálcio na corrente sanguínea. Libera cálcio. O H+, ele vai para onde? Vai para uma prisão sanguínea. Não vai ser destruído? Então coloque aí como é que essas células osteoclastas eles são ativados e eles são inativados. Escrevam aí como é que eles são ativados e inativados. Tá vendo? O meu salto não incomoda nem tanto que eu sou machucado. Acho que eu vou dar um salto maior. Eu ia querer disputar isso. Olha, quando o nível de cálcio cai, na corrente sanguínea, quem percebe isso é a paratireoide, que é uma glândula endócrina, viu? A paratireoide, como o próprio nome está dizendo, paratireoide, ela está próxima à tireoide, né? Quando o nível de cálcio cai, quem tem receptores, quem reconhece essa situação é a paratireoide. Quando elas percebem que o nível de cálcio caiu, elas começam a produzir e liberar o hormônio paratormônio. Paratormônio. Quando o nível de cálcio cai, quem tem receptores para isso é a paratireoide, que produz o hormônio paratormônio. Esse hormônio vai cair na corrente sanguínea, né? É o hormônio lançado na corrente sanguínea. E quem tem receptores para ele são os osteoblastos. Que ao reconhecer começa a produzir citocinas. Osteoblastos. E produz citocinas que vai estimular os osteoclastos a atacar a matriz óssea. Então aqui, ó, veja. O nível de cálcio fez o quê? Caiu. Quando o nível de cálcio caiu, quem percebeu? Tireoide. Aí produziu o hormônio. Esse paratormônio foi até os osteoblastos. E começou a produzir o quê? Citocinas. E estimulou quem? Osteoblastos. Aí quando o nível de cálcio está normal, já na corrente sanguínea,
PCM, é a célula C da tireoide. Estou lembrado da célula C da tireoide. E ela produz hormônio, calcitonina. Aí já vem direto para essa célula, não manda recado para ninguém. Já vai direto para essa célula. E diz, ei, fica quietinha aí. Não ataca mais a matriz, você não, porque o nível vital está normal. O nível vital está normal. E percebe isso é a célula C da tireoide. Aí ela vai produzir o hormônio calcitonina. E não manda recado para ninguém, manda recado direto para os osteoplastas. Aí diz, pare, não ataque mais nada não, porque o nível já está normal. Aí foi como o Sara estava perguntando, o negócio de osteoporose. Por que ocasiona osteoporose? A osteoporose é mais comum em mulheres, né? Vocês sabem. E por que acontece isso? Porque quem estimula, um dos hormônios que estimula os osteoblastos a sintetizar a matriz óssea, a parte orgânica, fixar a parte orgânica, é o estrógeno. Mas vocês sabem que com uma certa idade, o que acontece com os hormônios em geral na mulher? Eles diminuem. Então vai ter pouco estímulo para os osteoblastos produzir a matriz e vai ter os osteoblastos lá reabsorvendo. Então vai ter mais reabsorção do que produção do osso. Aí a pessoa fica com osteoporose. Mas eu queria dizer para vocês que a atividade física é muito bom para evitar a osteoporose. Então, a mulher com a idade de cerca de 50 anos em diante, elas começam a fazer a densitometria óssea por um ano, para ver se estão com osteoporose ou não. Mas a atividade física é bom, para manter e evitar o osteoporose. Então, para as pessoas com ossos de vida, elas não têm essa reprodução de... Aí tem defeito nessa produção. Pessoal, ainda faltam 2 itens que eu vou falar para vocês aqui de osso. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, mas só para dizer, constatar que eu falei para vocês em sala de aula, mas eu não vou comprar em troca, eu vou comprar até aqui só. Tá? Eu não vou deixar assim, eu podia muito bem dizer que essa aula encerrou aqui, mas aí eu fiquei faltando de dar assunto para vocês, eu não acho justo isso. Aí eu vou dar esse assunto, mas eu não vou comprar em troca. Tá? Então, um dos assuntos, então aqui o que vocês têm que entender é a função do tecido ósseo, a característica dele, a constituição que é revestimento, célula, matriz, cada célula tem sua origem, tem sua função e como agem os osteoblastos, certo? Um assunto que eu ia falar para vocês é com relação à classificação do tecido ósseo. Mas essa classificação, existe 2 tipos de classificação do tecido ósseo. Uma classificação macroscópica, a gente vê, e uma classificação histológica. Essa classificação é muito simples. Como é que é feita a classificação macroscópica? A classificação macroscópica nós temos o osso esponjoso e o osso compacto. Quando você pega um pedaço de osso e vê que ele tem várias cavidades, ele é compacto ou esponjoso? Esponjoso. Quando você vê o osso inteirinho, ele é o quê? Compacto. Essa é uma classificação macroscópica. Tá? A classificação histológica também é muito simples. A gente vai ter o osso imaturo e o osso maduro, conhecido também como secundário ou lamelar. A diferença é o seguinte, se você estivesse vendo uma lâmina histológica de osso e tivesse muita célula, pouca matriz, não tivesse presente ainda os canais de Havre, os canais de Volkmann, o pericúleo, isso era primário ou secundário? Primário. Se você observar uma lâmina, identificar aí está o periósteo, o osteoblasto, a matriz, é o osso o quê? Secundário, maduro, porque ele já tem todos os elementos. Então é uma classificação bem simplesinha, tá? E eu vou explicar agora no quadro para vocês como é que se forma o osso. Tá? Vocês viram que a cartilagem ela cresce de 2 formas: crescimento aposicional e crescimento intersticial. No osso também tem 2 formas de crescimento: é o crescimento intramembranoso e o endocondral. O intramembranoso é quando ele cresce a partir do tecido conjuntivo. E endocondral é quando ele cresce a partir de cartilagem. Cartilagem é qual? Cartilagem é a vida que eu deixei de pesquisar. Vocês viram, não? Não, mas não. Então, endocondral. E o outro? É intramembranoso.
estou fazendo aqui um molde de osso, um molde que vai originar um osso longo. O esqueleto, o primeiro esqueleto é osso ou cartilagem? Está aqui o molde de cartilagem vai dar um osso longo. Se isso aqui é uma cartilagem, qual é o revestimento aqui? Quem é que reveste a cartilagem? É o pericônio. E aqui as células, quais são as células que vão estar aqui? Aprisionadas por onde das células? Ó, isso é cartilagem, vai ser o quê? Condrócitos, né? Cheio de condrócitos. Só que aqui agora vai virar um osso, porque o primeiro esqueleto é cartilagem que vai ser transformado em osso, não é isso? Então, como aqui é pericôndrio, aqui vai ter as células condrogênicas, que é a mesma coisa que célula mesenquimatosa e diferenciada. Quando essas células começam a ser estimuladas, ela vai começar a se diferenciar em osteoblastos. Se ela começa a se diferenciar em osteoblastos, isso aqui já não é mais pericôndrio, isso vai ser o quê? Periósteo. E aí, ó, aqui tem vaso sanguíneo, aí macrófago daqui vai saindo e vai fagocitando essas células aqui, ó. Os osteócitos. E aqui vai ser aprisionando os osteócitos, né? Estão funcionando aqui. E aqui os osteoclastos do sangue, que se forma do osso, ele começa a se diferenciar e vai modelando o osso formando um canal central. Forma um canal central, e aqui essas células vão ser fagocitadas e vai formando as células do osso, não é isso? Então, observe que esse osso ele se formou a partir de quê? Do tecido conjuntivo. Então, isso é endocondral ou intrameduloso? Intrameduloso. Agora, eu queria explicar para vocês que nem toda a cartilagem aqui vai ser transformada em osso. Uma parte da cartilagem aqui fica como cartilagem, que recebe o nome de disco epifisado. Enquanto tiver cartilagem aqui, o indivíduo pode crescer, porque essa cartilagem, esse crescimento endocondral, a aumento da cartilagem, ele é responsável pelo crescimento do osso em comprimento. Aqui é em largura, aqui é em comprimento. Até o disco epifisado subir, o indivíduo para de crescer. Mas enquanto tiver disco epifisado, a criança está aumentando. Tá bom, tá? E aqui, esse crescimento endocondral vai ser a substituição dessa cartilagem por osso. O osso vai tomar a parte da cartilagem. É o crescimento endocondral. Aí aqui vocês vão ver várias etapas, várias zonas que mostram essa transformação. Aí a gente vai ter a zona de cartilagem em repouso. Se vocês fossem observar isso aqui, a zona de cartilagem em repouso, essa região, a cartilagem estaria com alteração, gente? Não, né? Está em repouso, é um tecido cartilaginoso normal. Tá? Aí em seguida, abaixo dessa zona, vocês vão ter a zona de cartilagem seriada. Vocês vão ver assim mesmo, vocês vão ver que coisa linda. A célula, o condrócito, fica um embaixo do outro, se divide em série, formando um embaixo do outro. Aqui a cartilagem está sem alteração, tá? Os condrócitos, aqui não, fica um embaixo do outro. Já começa a se dividir. Os condrócitos começam a dividir em série, por isso que é chamado de cartilagem seriada. Essas células, posteriormente, elas vão aumentar de tamanho, vão ficar enormes, para induzir a própria morte dela, porque quanto mais ela aumentar, vai diminuir a matriz e aquela não vão perceber nutrientes. Aí é chamada de zona de cartilagem hipertrófica. O que acontece? Ela aumenta do tamanho, ela vai começar a acumular glicose no peito dela, vai ficar enorme, e aí vai diminuir o espaço da matriz, e aí vai morrer, porque não vão receber mais nutrientes. A etapa seguinte, que vocês vão ver, que é a zona de cartilagem calcificada, já é a zona de transição, onde vocês vão ver pedaço de cartilagem e pedaço de osso já formado. Cartilagem e osso. Tá?
E a última zona, que é a zona de ossificação, já é o osso formado. Então vocês vão ver uma cartilagem em repouso, as células se dividindo em série, depois ela está avantajada, aumentando também para induzir a morte dela. Depois vocês vão ver uma área com região cartilagem e osso. E aí depois todo o osso, que é a zona de ossificação. Aí vou mostrar isso na prática para vocês. Aí quando tudo vira osso, o osso já não cresce mais. Certo? Aí vocês observam que o tecido ósseo e o tecido cartilagem são muito parecidos. Né? Vocês viram que o cartilagem é bem pequenininho, não viram? E o osso finalizou. Aí vocês estudam para fazer a primeira prova da segunda PA. Quarta-feira. E segunda-feira eu faço a prova para quem tem nota abaixo de 7, para a gente tentar melhorar para esse pessoal, tá bom? Vai ser cartilagem E osso. E a prova de muscular e nervoso, eu vou fazer várias atividades em sala de aula, como por exemplo, vocês vão ter que prestar bem atenção na minha aula, porque eu posso parar a aula e dizer: Alexandre, o que foi isso que eu falei? Posso também dividir vocês em grupo A, B, C e D. E aí eu vou trazer perguntas e vou dar para vocês. E vocês vão sortear e vão perguntar para um outro grupo. Se souber responder, vocês mantêm o ponto. Se não souber, vocês vão lascar. Posso também ministrar a aula e, dependendo do assunto que eu der aqui, a explicação, chamar no quadro, lembra? Se vocês explicarem, acompanhando o ponto, entendeu? E aí eu quero ter certeza que nessa aula vocês entenderam o assunto sem precisar fazer prova. Posso falar? E assim vai. E eu vou pegar mais um escaladinho. A escala de sempre eu estou livre. Sara vai ter essa professora. Ela nunca mais vai esquecer, mas eu vou pegar a Sara para não vai esquecer. Daqui a 10, 20 anos, quando eu encontrar com vocês, e lembra daquela professora? Essa professora, então só vai sair só o introdução na prática, né? Mas só é o A senhora poderia explicar três depois na prova de segunda-feira? Quem for estudar epiteto, quem for querer prova de epiteto, quem for querer prova de construtiva de poço, eu vou fazer as perguntas. De poço. Vai ser todo Ô Tiago, vamos fazer, ô Tiago, você tem a prova. Como é feita a classificação da gluta só? ela nem quis tirar o meu 10 para dar para mim. Ela de personalidade falou que eu ia tirar 2 pontos para botar no final. Aí ela disse que não podia. Mas eu sei que se resolver,